Bem, a gente pode passar aí, além de valores, como eu falei, né, condições. Então, os principais é o if, um dos principais, certo? Como é que é a estrutura dele? Então, tem if, uma condição que é verdadeira ou falsa. Então, ela pode usar um atributo ou do dicionário que a gente passar, ou do valor que a gente passar diretamente para o template, que foi o que a gente fez, aquele exibe detalhe, né? E aí você vai botando, né? Elif, outra condição, else, e tem que terminar com edif, tá? Para ele saber até onde ele vai exibir caso a condição entre, né? Entre algumas das condições. Então, se a condição for verdadeira, ele entra no if. Se não, se a segunda condição for verdadeira, ele entra no elif. Se nenhuma das duas condições anteriores forem verdadeiras, ele vai entrar no else. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nome do aluno é aluno nome. Então, isso é um dicionário aluno que tem um campo nome. A idade do aluno é aluno idade, ou seja, o campo idade do dicionário aluno, tá? E aí ele vai fazer um if com a idade do aluno. Ó. Se aluno idade, né, que é a idade que veio do aluno, for maior ou igual a 18, ele vai colocar esse texto aqui. Se não, se for menor do que 18, ele vai colocar esse texto aqui, tá? Esse aqui não aparece. Então ele vai dizer o aluno é maior de idade, se não ele vai dizer o aluno é menor de idade. A gente fez isso aqui com o exibe detalhe, tá? Então, por exemplo, aqui eu passei esse exibe detalhe, que é true ou false, tá? E aí, se exibe detalhe é true, ele apareceu esse detalhe aqui. Se não, ele apareceu esse outro aqui, tá? Mais importante lembrar que ele tem que terminar com endif, certo? De todo jeito. E um outro é o for. Então, o for a gente vai utilizar para renderizar um bloco várias vezes, tá? Igual o for do Python normal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma lista que é a classe, tá? Uma lista de dicionários, tá vendo? O primeiro elemento é um dicionário, o segundo elemento é um dicionário, o terceiro elemento é um dicionário também. Então, aqui eu estou passando barra alunos e no alunos eu estou passando essa lista de dicionários com o nome da variável result, tá? Então, lá no template eu vou fazer, ó, for item result, ou seja, para cada linha dessa no result, então cada item desse vai ser um dicionário, né? Então, ó, imprimir o item ID, né, o ID do cara, que é o campo ID, e o item.nome, que é o nome do aluno, tá? Então, vamos fazer isso aqui, porque a gente tem no da gente uma lista aqui. A gente tem uma tabela e aqui a gente só tem uma linha. Então agora eu quero que o servidor, né, o Flask, ele passe os dados que devem ser exibidos nessa tabela aqui dinamicamente. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou criar aqui no meu app uma lista, tá? Uma lista, já tem aqui chamados, deixa eu ver se é chamados, né? Pronto, chamados. Então vamos lá no meu chamados, eu vou criar aqui, eu já tenho uma lista e eu vou passar essa lista preenchida lá para meu template, tá? Então aqui vai ter um chamado, deixa eu ver, o chamado vai ter um id 2.1, então o que é que ele tem mais lá? Deixa eu olhar. Ele tem um id e uma descrição, tá? Tem um id e uma descrição. Então, ó, descrição, computador não liga, eu vou tirar esse status aqui, pronto, certo? Então aqui o primeiro elemento do meu item da minha lista chamados é um dicionário, onde D é 1 e a descrição é do computador não liga. Aí vamos fazer aqui D2, descrição impressora sem tinta, e D3, descrição internet lenta. Vamos ver o que mais. D4, descrição tela azul no Windows, etc. Pronto. Então, esse aqui é meu chamado. Ele tem 1, 2, 3, 4 dicionários dentro da minha lista. Então, eu vou passar aqui para o meu template chamados igual a chamados, tá? Então, agora o meu template ele vai contar com uma lista de chamados, né? Que é uma lista de dicionários que tem um ID e uma descrição. Tá? Então, aqui, ó, eu quero que essa linha... Isso aqui é uma linha da tabela, certo? E eu quero que minha tabela tenha a quantidade de linhas, a mesma quantidade de chamados que vieram na minha variável chamados. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, for chamado em chamados, né? Como é que eu sei que é chamados? Porque que eu sei, professor, como é que eu sei que o nome dessa variável aí que eu estou fazendo for é chamados? Porque está sendo passado aqui, ó, chamados,
tá? Então ele entende já que é um dicionário, uma lista onde cada elemento da minha lista é um dicionário, tá? Então aqui for chamado em chamados, o que é que eu vou fazer? Um tr. Aqui eu vou passar o id do chamado, né? Abre e fecha chaves. Então vai ser chamado id, beleza? E aqui embaixo chamado descrição. Aqui no final tem que fazer um end no for. Então vê só, na minha lista de chamados eu vou ter 1, 2, 3, 4 chamados. E aí para cada um ele vai criar um elemento desse, um tr desse aqui, tá? Passando para cada linha dessa o id do elemento e a descrição, tá? Então se eu vier aqui salvar e fizer o refresh, ó, vocês podem ver que ó, id1 computador não liga, id2 impressora sem tinta, id3 internet lenta, id4 tela azul no Windows, que são exatamente os elementos que eu passei aqui na minha lista de chamados. Então, por exemplo, se eu passar mais um, vamos lá, passar mais um aqui, id5, problema com o mouse, e eu der um refresh lá na minha página, a gente vai ver que agora ó, o problema com o mouse agora está aparecendo também na minha tabela. Por quê? Porque ó, ele criou mais uma linha, né? Ele criou 5 linhas, uma para cada elemento da minha lista, né? Para cada dicionário da minha lista de chamados. Ok? Então, isso aí é muito utilizado, tá?